Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para mais um bate-papo com a nossa querida Márcia Monfilier, falando sobre etarismo nas empresas, dentro do nosso quadro Talento Não Tem Idade. E aproveitando para a gente falar um pouquinho sobre questões geracionais. Olá, Solange, tudo bem? Obrigada Tudo pelo bem, convite novamente. eu que agradeço. Doutora Márcia, que dicas a senhora poderia nos dar sobre a contratação de profissionais 50 a mais pelas empresas, sem que eles incorram em preconceito, né? E queria também que a senhora definisse um pouquinho o que é etarismo de forma jurídica, né? Etarismo é Uhum. o ato de discriminar alguém pela idade. Então, tanto faz se é por ser mais jovem ou ser mais velho. Apesar de que na lei isso não consta a palavra etarismo, somente discriminação por idade, né? E aí Ah, nós temos a Constituição, que veda esse tipo de discriminação. Nós temos o Estatuto do Idoso, temos uma lei específica também que trata desse tipo de discriminação, não só por idade, mas outros tipos também. E com relação às dicas, né, o que eu poderia assim dar como dicas para as empresas que querem contratar profissionais 50 a mais sem preconceito? Uma dica que eu tenho, a primeira delas, é começar já no primeiro dia, no dia da integração, quando o funcionário novo entra na empresa. É nesse momento que a cultura dela se apresenta. Então, se a empresa valoriza todas as idades, isso precisa aparecer logo na integração. Não é num manual de 50 páginas, né, como os regulamentos que ninguém lê, ou uhum. numa conversa com liderança. Não. Isso tem que ficar claro logo de início. Um exemplo, um gestor que no primeiro dia apresenta a equipe dizendo: aqui nós temos pessoas de 22 a 58 anos e cada um tem algo a ensinar. Já está fazendo mais do que muitas políticas de diversidade fazem no papel. Então, ele está colocando isso para o time. Uhum. Uma outra dica aí que eu tenho é olhar para dentro da empresa antes de contratar. Então, assim, você vai abrir uma vaga, né? A empresa ela precisa saber como que está a sua própria casa. Então, Uhum. quantas pessoas acima de 50 anos trabalham ali? Em quais áreas, né? Onde a experiência de alguém mais sênior faz diferença imediata, né? Então, Uhum. um exemplo prático seria uma empresa de vendas que só tem vendedores jovens, né? Ela pode estar perdendo o negócio com determinados clientes de mais idade, né, ou economia prateada, como a gente, né, escuta, Uhum. em lojas presenciais. Então, por que ela não contratar, por que não contratar pessoas, né, mais alinhadas com esse tipo de público? Então, isso também é uma dica que eu dou, né? Olhar para dentro da empresa e ver se ali não cabe mais alguém com esse perfil. Uma terceira dica aí seria Uhum. contratar, né, pelo que a pessoa sabe fazer, e não pela idade que ela tem. Então, em vez dela buscar, né, como a gente vê em alguns anúncios, um perfil jovem e dinâmico, ali ela já está Uhum. eliminando quem tem mais de 40 anos, né, antes mesmo da entrevista. Então, ela focar em perguntas que revelam competência real. Por Uhum. exemplo, o entrevistador, né, pedir para o candidato contar uma situação em que a experiência dele fez diferença no momento de crise ou na mudança dentro da empresa, né? Então, essa Uhum. pergunta ela acaba abrindo espaço para o profissional de 50 anos ou mais mostrar exatamente o que tem de melhor, que é a Uhum. trajetória, a maturidade, a capacidade de resolver o que às vezes um profissional júnior ainda não viu, né, na vivência. Exato. Exato. Então, isso protege a empresa de perder talentos por preconceito Uhum. inconsciente, né? Então, um exemplo, assim, para ficar mais fácil, né?
um profissional de 50 anos mais que gerenciou crises dentro de empresas, liderou equipes, atravessou mudanças de mercado, vivenciou a pandemia. Então, uma pessoa dessa, ela tem um currículo de resiliência que não aparece no campo de formação. E uma última dica seria a mentoria reversa ou a mentoria recíproca, que é colocar um profissional sênior e um jovem para aprender um com o outro, né? De forma estruturada, com encontros regulares. Não é uma sala de aula, é uma troca. Tem empresas no Brasil que já aderiram a esse tipo de mentoria reversa. Fora do Brasil, assim, pelo que eu tenho conhecimento, tem mais empresas que aplicam esse tipo de mentoria reversa. Então, esse resultado ele vai além do aprendizado. Quando um jovem gestor conhece de verdade um profissional 50 a mais, aquele estereótipo desaparece. E é aí que a Entendi. cultura muda de verdade. Então, eu acho isso bem interessante também. A empresa ganha muito com isso, né? Muito com essa troca, Ganha. né? De experiências, né? Porque não é só o sênior que tem a experiência, o jovem também a experiência mais voltada ao aprendizado, né? No caso, parte de informática, tecnologia, ela é muito mais evoluída, eles vivenciam isso desde bebezinho, desde criancinha, né? E a gente só a partir dos 40, 50 anos é que foi mudando e foi evoluindo, e a gente às vezes tem certas dificuldades que isso pode ser transformado dentro da empresa, né? Para o Sim. bem da própria empresa, né? É uma troca que eu entendo Uhum, estruturada entre gerações, né? Então não se isso. trata de escolher entre a experiência dos mais velhos e nem a Uhum. energia dos mais novos. Eu acho que é somar as duas. É, exatamente isso. Outra questão seria a valorização entre as gerações. De que forma as empresas podem valorizar a troca entre gerações? É bem isso, né? Incentivar estas equipes multigeracionais, né? Esses programas que você falou de mentoria reversa, né? Reversa, isso mesmo, isso E mesmo. É um misturar bom caminho. experiências, misturar experiências gera inovação real, né? Sim, como eu falei, não precisa ser uma sala de aula, uma roda de conversas, ou mesmo na integração. Então, assim, a cultura já começa desde antes, desde o anúncio de uma determinada vaga naquela empresa, desde você abrir um site da empresa e ver lá a missão, visão e valores. Valores. Então, apesar que muitas vezes isso só não acaba não correspondendo à realidade. Então, é muito importante isso estar realmente no dia a dia da empresa. Outro dia, então, eu queria te dar um exemplo, né, sobre isso, essa questão do anúncio, que é o primeiro Uhum. contato que a pessoa tem com a empresa. Então, outro dia eu vi um anúncio de uma vaga que ela dizia assim, compromisso com a diversidade, que eles acreditavam na diversidade como um motor de transformação. E aí eles complementavam com todas as pessoas são bem-vindas, independentemente de identidade de gênero, orientação sexual, raça, etnia ou pessoas com deficiência. Só que em momento algum eles falavam da contratação de profissionais acima de 50. Então eles deixaram claro, evidente nesse anúncio, né? Que eles não teriam interesse em contratar pessoas acima de 50. Então, Nesse caso, eu vejo que o etarismo começou antes da entrevista, né? exatamente. E isso é vedado pela lei, né? A gente tem a Lei 9.029 de 95, a gente tem a CLT, que é a Consolidação Uhum, das Leis do Trabalho, que proíbem a publicação de anúncios de emprego que estabelecem critérios de idade, entre outros, né? Mas o de uhum, idade está ali bem explícito, né? Salvo quando a natureza da atividade o exigir, né? O que eu uhum. acho que nessa vaga que você viu, não É, parece que não se aplica, né? A e esse tava tipo de vaga. e isso Uhum. estava bem explícito no próprio LinkedIn, né?
que é um site voltado, né, Aham. para vagas Pra- e tudo. Então, E nesse caso, né, Solange, a empresa ela pode ser denunciada, né, por discriminação. O Ministério Público, inclusive, pode acionar uma ação coletiva nesse uhum, sentido, por prática discriminatória, né? Pode gerar é, multa administrativa, ação de danos morais coletivos, como eu falei. Então, isso tudo é passível de punição, tá? E a Justiça do Trabalho, ela tem aplicado em algumas situações, né, de uhum, etarismo, algumas sanções, tá? é. Então, É, ficou, acho que ficou evidente, né? é bom Logo, essa empresa rever aí esse sistema aí dela, porque se ela já não foi acionada, em breve, se ela continuar com esse é, tipo de postura, de conduta, uhum, né, ela está sofrendo um risco aí não só de perder financeiramente, mas a empresa também perde credibilidade no mercado, né? Ninguém vai é, querer fazer negócio com uma empresa que ela tem esse tipo de discriminação aí uhum, né, com empregados, enfim, por conta de idade. É bem, bem complicado isso. é. Bom, doutora Márcia, por hoje, adorei nosso papo um pouquinho mais, né? Falando sobre o etarismo, né? Sobre conduta, né, da empresa. Muito honrada por você estar aqui e participar aqui com a gente, dando essas dicas maravilhosas aí para o público do Conexão Melhor Idade. Imagina, eu fico honrada e à disposição aí para o que precisar. Muito obrigada.